Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, bom dia a todos e a todas que vão entrar aqui nessa transmissão do Facebook pela página da ISCOM Rio. Até o momento não estou vendo ninguém por aqui. Deixa eu confirmar aqui na página da ISCOM Rio se já está aparecendo ao vivo. Acho que sim, está aparecendo aqui ao vivo. Eu vou fazer aqui, pegar o link dessa página, eu vou jogar lá no grupo Lapidar, que é o grupo que eu participo, o pessoal poder entrar aqui com mais facilidade. Então, só um minutinho. Ok, acho que já consegui aqui. Então, vamos lá. Vamos começar cantando, e aqui eu também estou transmitindo pela minha página no Instagram, minha página pessoal, tá? Então, vamos começar cantando a canção de Airada Madhava. Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpa a vocês que a minha voz não está muito boa. É uma faringite que está me perseguindo aí já há alguns dias, já há algum tempo, mas vamos lá, tá? Acho que consigo dar aula. Vamos lá. Eu vou cantar um pouquinho essa canção para nos inspirar nessa leitura. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashoda Nandanam Brajajanaranjanam. Yashoda Nandanam Brajajanaranjanam. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Haribo. Então, bom dia aqui, a Dulce, está aqui na minha página. E aqui, Prabhu Haridashana Dasa, Srila Prabhupada aqui, já aceite também minhas reverências, Prabhu Haridashana, meu primeiro Shiksha Guru, e através dele eu cheguei, né, no movimento da consciência de Krishna, minha eterna gratidão. Murali Manohara, Jai Prabhu Hare Krishna, minhas reverências.
Bhaktinval, reverências, Hare Krishna, todas as glórias Shila Prabhupada. Então, nós vamos fazer a leitura do verso de hoje. Eu vou colocar aqui, para quem está aqui acompanhando no Facebook, o verso aqui na tela, ok? Para quem está aqui na minha página, peço que você apenas ouça, né? Ouça, eu vou passar aqui, eu vou ler, tá? Você pode acompanhar também apenas ouvindo. Então, hoje nós estamos no canto 3, capítulo 28 e o verso 26. Antes, porém, vou prestar minhas reverências à Suprema Personalidade de Deus e a todas as demais personalidades envolvidas na construção desse texto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Nasta Preishva Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Então, feitas essas reverências ao Senhor Supremo e ao próprio Srimad Bhagavata, que é a encarnação literária do Supremo, vamos ler o verso de hoje, que está em sânscrito. Vaksho Jivasarishabhasya Maha Vibhute Pumsamano Nayana Nirvrityada Danam Kantam Chakaustubhamane Adibhushanartam Kuryam Manasya Kilaloka Namaskritasya. Então, esse é o verso em sânscrito. Agora eu vou ler a tradução, palavra por palavra. Vakshaha, o peito. Adivação, a morada. Rishabhasya, da Suprema Personalidade de Deus. Mahavibhute, de Mahalakshmi. Unção de pessoas. Mana, para a mente. Nayana, para os olhos. Nirvritim, prazer transcendental. Adadanam, concedendo. Kantam, o pescoço. Cha, também. Kaustuba Mane, da joia Kaustuba. Adibhushana Artam, que realça a beleza. Kuryat, deve meditar em. Manasi, na mente. Aquila louca, por todo o universo. Namaskritasya, que é adorada. Agora, a tradução e os significados que foram dados pelo nosso mestre A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. A tradução: o yogi, em seguida, deve meditar no peito da Suprema Personalidade de Deus, a morada da deusa Mahalakshmi. O peito do Senhor é a fonte de todo prazer transcendental para a mente e de plena satisfação para os olhos. O yogi, então, deve imprimir em sua mente o pescoço da personalidade de Deus, a quem todo o universo adora,
o pescoço do Senhor, que serve para realçar a beleza da joia Kaustuba, que está pendurada sobre seu peito. Agora o significado. Vou tomar só um pouquinho d'água aqui, tá, gente? Um minutinho. Nas Upanishads, afirma-se que as várias energias do Senhor funcionam para criar, destruir e manter. Essas variedades inconcebíveis de energia estão armazenadas no peito do Senhor. Como as pessoas geralmente dizem, Deus é todo-poderoso. Essa potência é representada por Mahalakshmi, o reservatório de todas as energias que se encontra no peito da forma transcendental do Senhor. O yogi que pode meditar perfeitamente naquela parte da forma transcendental do Senhor pode obter muitos poderes materiais que compreendem as 8 perfeições do sistema de yoga. Afirma-se nesta passagem que a beleza do pescoço do Senhor realça a beleza da joia Kaustuba, ao invés de a joia realçar a beleza do Senhor. A própria joia fica mais bela porque se encontra no pescoço do Senhor. Portanto, recomenda-se que o yogi medite no pescoço do Senhor. Pode-se meditar na forma transcendental do Senhor com a mente, ou pode-se colocá-la num templo sob a forma de estátua e decorá-la de tal maneira que todos possam contemplá-la. A adoração no templo, portanto, destina-se a dar a pessoas que não sejam tão avançadas a possibilidade de meditar na forma do Senhor. Não há diferença entre visitar constantemente o templo e ver diretamente a forma transcendental do Senhor. Tanto uma coisa quanto a outra têm o mesmo valor. A posição vantajosa do yogi é que ele pode sentar-se em qualquer parte, num lugar solitário, e meditar na forma do Senhor. Uma pessoa menos avançada, entretanto, tem que ir ao templo, e se não vai ao templo, não consegue ver a forma do Senhor. Seja por ouvir, ver ou meditar, o objetivo é a forma transcendental do Senhor. O niilismo ou impersonalismo fica fora de cogitação. O Senhor pode conceder as bênçãos de prazer transcendental ou ao visitante do templo, ou ao yogi meditador, ou a quem ouve de escrituras reveladas, como o Srimad Bhagavatam e a Bhagavad Gita, sobre a forma transcendental do Senhor. Há 9 processos para se executar o serviço devocional, um dos quais é Smarana, ou meditação. Os yogis tiram proveito do processo de Smarana, ao passo que os Bhakti Yogis tiram proveito especial do processo de ouvir e cantar. Muito bem. Então, aqui tirei o compartilhamento. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, apesar da minha voz estar um pouco deficiente. Eu vou botar até um remedinho aqui para ver se melhora. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Espero que sim. Quero dar minhas reverências também ao Prabhu Paravioma, que me fez o convite, também está aqui assistindo, Sérgio Azevedo, Hare Krishna e Fernanda Araújo da Silva. Bom dia. Ok. E aqui no meu Instagram entrou a Núbia Alves. Bom dia também. Bom, Haridasha diz que a imagem e som está ok. Aqui ótimo. Porque minha voz hoje não está ajudando muito, mas vamos em frente, né? Vamos me seguindo aqui, conforme a graça de Krishna. Eu vou repetir aqui para a gente o verso de hoje,
O verso diz assim, o verso 26 desse capítulo 28. O yogi, em seguida, deve meditar no peito da suprema personalidade de Deus, a morada da deusa Mahalakshmi. O peito do Senhor é a fonte de todo o prazer transcendental para a mente e de plena satisfação para os olhos. O yogi, então, deve imprimir em sua mente o pescoço da personalidade de Deus, a quem todo o universo adora. O pescoço do Senhor serve para realçar a beleza da joia caustuba, que está pendurada sobre seu peito. Então, antes de fazer aqui os meus comentários, né, eu vou pedir as bênçãos dos nossos mestres e de todos vocês que estão assistindo, que possa nos dar clareza, né, naquilo que vamos falar, naquilo que vamos transmitir. Om Gyanatimirandasya Gyana Shalakaya Chakshumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Saptanyana Bhutale Soyarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swaminite Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminite Namini Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, feito assim, cantando esses mantras, pedindo as bênçãos, vamos então aqui primeiramente ao tema da aula que nos foi passado, o Paravyama Prabhu. O tema é: não há diferença entre visitar constantemente o templo e ver diretamente a forma transcendental do Senhor. Tanto uma coisa quanto a outra têm o mesmo valor. Bom, antes de entrar no tema propriamente dito, vamos desenvolver aqui o contexto desse verso. Esse verso, como nós estamos vendo, ele está no capítulo 28 desse canto 3, e é uma continuação de um diálogo que está acontecendo entre Devahuti e seu filho, Kapila Deva, que é a própria personalidade, a suprema personalidade de Deus, Kapila Deva. Então, ela gerou a própria encarnação de Krishna. Então, este diálogo, ele começa lá no capítulo 25 desse canto 3 e prossegue, né? E agora a gente está continuando com ele aqui no capítulo 28. E durante todo esse tempo, Kapila Deva está dando instruções à sua mãe, né? E a seu próprio pedido. Ela mesma pediu essas instruções a seu filho. E ele começa esse capítulo 28 dizendo assim: minha querida mãe, ó filha do rei. Nós já vimos, nós que temos acompanhado aí, que ela era filha de Swayambhuva Manu, que foi considerado o pai da humanidade. Então, nós estamos aqui nessa narrativa no início da criação, na era de Satya Yuga. Conhecemos através dos Vedas que o tempo, né, as eras são divididas em 4, né? Toda a criação material é dividida em 4 eras. E a primeira era que deu início é a era de Satya Yuga. E ele diz, né, para ela assim, continuando aqui o diálogo, ele fala assim para ela, Kapila falando para sua mãe: agora te explicarei o sistema de yoga
cujo objeto é concentrar a mente. Praticando esse sistema, é possível tornar-se jubiloso e avançar progressivamente rumo ao caminho da verdade absoluta. Então, é importante destacar para aqueles menos avisados que nessa era de Satya Yuga, o processo de se chegar ao Supremo era através da meditação. Então, aqui Kapila está mostrando para a mãe como que ela pode usar a meditação para chegar, né, até essa yoga, né, essa conexão com o divino. E aí ele vai do verso 1 ao 4, vai dar as diretrizes dessa prática. No verso 5 ele vai ser mais específico, ele vai falar sobre: mãe, você deve observar o silêncio, obter firmeza, praticando diversas posturas sentadas, controlar a respiração, afastar os sentidos dos objetos dos sentidos, concentrar a mente no coração. Então, ele vai desenvolvendo todo esse aspecto conhecido da Ashtanga Yoga, né? Mas só que, diferentemente do que a gente vê nos dias de hoje, quando se fala de Ashtanga Yoga, onde a maior parte dos mestres seguem uma linha impersonalista, aqui Kapila Deva, ele ressalta que toda a prática do yoga deve levar o praticante ao encontro com a suprema personalidade de Deus. Logo, uma visão personalista da verdade absoluta. Ele coloca isso bem expresso no verso 7 desse capítulo. Ele fala: mediante esses processos, ou quaisquer outros processos autênticos, deve-se controlar a mente contaminada e desenfreada, que sempre sente atração pelo gozo material, e assim fixar-se em pensar na suprema personalidade de Deus. Então, Kapila Muni, vai ensinar sua mãe esse processo de yoga, como a gente está falando, e a partir do verso 13, ele vai colocar, vai começar a descrever a forma dessa suprema personalidade de Deus. Então, ele vai descrever seus apetrechos que ele usa, suas joias, seu corpo, ele fala das suas glórias, né? E, seguindo essas instruções, ele diz assim, né? O yogi conseguirá ver a forma do Senhor dentro de si, de seu coração. Então, ele vai dando um roteiro, um caminho, né? E aí, quando ele vai descrever o corpo do Senhor, para o yogi ter isso na sua mente fixa, ele vai começar dos pés. Então, a direção que ele vai dar é começando dos pés até a cabeça. E ele frisa que o yogi deve fixar sua mente em cada membro individual, né? E começando pelos pés, e até frisa que os pés ele deve levar um longo tempo, fixando sua mente nos pés do Supremo. Aí depois ele vai descrevendo, vai subindo pelas pernas, as coxas, e vai chegar até os quadris e o umbigo, que foi falado no verso de ontem, e vai seguir até o peito e o pescoço, que é o verso de hoje. Ele ainda vai continuar, né? Porque, como falamos, dos pés até a cabeça. Mas hoje o verso fala do peito e do pescoço. Então, vamos relembrar o verso. Então, o yoga em seguida, então são palavras de Kapila Muni. Deve meditar no peito da Suprema Personalidade de Deus, a morada da deusa Mahalakshmi. O peito do Senhor é a fonte de todo prazer transcendental para a mente e de plena satisfação para os olhos. O yoga, então, deve imprimir em sua mente o pescoço da personalidade de Deus, a quem todo o universo adora. O pescoço do Senhor serve para realçar a beleza da joia Kaustuba que está pendurada sobre seu peito.
Então, aqui é interessante que ele fala, ele cita aqui a deusa Mahalakshmi. E quem é essa deusa Mahalakshmi? Que mora no peito do Supremo, né? O peito do Supremo é a morada dessa deusa. Então, ela mora aí, a Mahalakshmi. Então, Mahalakshmi, ela é uma expansão de Srimati Radharani. Ela é a potência de prazer. Srimati Radharani é a potência de prazer original, né? Ladini Shakti. E ela é a fonte, né? Srimati Radharani é a fonte de todas as outras deusas, inclusive a deusa da fortuna, Mahalakshmi. Então, Mahalakshmi é considerada uma expansão plenária de Radharani, e ela se manifesta para acompanhar as expansões de Krishna, como Vishnu, Narayana. Então, ela tem ela faz companhia, né, no caso aqui, para ele está descrevendo aqui, na verdade, Vishnu, né? Vishnu, essa personalidade ali que fica deitado, né, sobre uma cama e a Mahalakshmi fica massageando seus pés, né? E aqui também ele fala que o peito do Senhor é fonte de todo prazer transcendental para a mente e de satisfação para os olhos. Então, essa frase aqui descreve a beleza de Vishnu, ou Krishna, né? Em relação à presença de Mahalakshmi, que reside eternamente em seu peito. Então, ali é a morada dessa deusa, como falamos, mas é interessante que Mahalakshmi, também é chamada de Chanchala. Chanchala, uma palavra que, inclusive, é muito destacada no verso do capítulo 6 da Bhagavad Gita, quando Arjuna fala que a mente é Chanchalam. Chanchalam é inconstante, ela não para, né? Não para, ela vive em movimento, a mente. Então, Mahalakshmi também é assim, é chamada de Chanchala, ela é muito inconstante, ela não para. Porém, quando ela está no peito do Senhor, ela fica estável, né? Então, quando o devoto olha para o peito do Senhor, ele vê essa união perfeita, né? Essa união perfeita do desfrutador, o Senhor, e Lakshmi, que é a fonte de prazer. E isso traz para o meditante uma tranquilidade, uma satisfação para a sua mente, né? Então, satisfaz os seus sentidos, satisfaz a sua mente também. E aqui, ainda no verso, diz que o yogi, então, deve imprimir sua mente o pescoço da personalidade de Deus, a quem todo o universo adora. O pescoço do Senhor serve para realçar a beleza da joia Kaustuba, que está pendurada sobre o seu peito. Então, essa prática de meditação, chamada Dhyana Yoga, né, através dessa prática, você fixa a sua mente em partes específicas, como está sendo colocado aqui, parte do corpo do Senhor, né? Então, não é uma meditação vazia, é uma técnica de fixar a mente errante em um objeto espiritual puro e permanente. Então, interessante aqui, essa prática é trazida por Kapila Muni. E o significado também simbólico do pescoço, né? O pescoço ele faz a junção entre a cabeça e o corpo. A cabeça é onde está a sabedoria, o conhecimento, e o corpo é que traz a ação, né? Então, ele faz essa junção, né, entre a sabedoria e a ação. E aí também diz que, aí no verso, ele diz que a quem todo o universo adora. Então, ele enfatiza a supremacia dessa forma divina, reconhecida por todos os seres, inclusive pelas devas, pelos semideuses, né? E a joia Kaustuba é um dos ornamentos, né, desse Senhor Supremo. E aqui diz que há um realce mútuo, né? A joia Kaustuba
ela não apenas embeleza o pescoço e o peito, mas é a própria presença do Senhor que empresta a beleza à joia. Então, há um realce mútuo da joia no pescoço e do pescoço na joia, né? Agora, entendendo o significado de Shila Prabhupada, né? Vamos entrar aqui mais no significado de Shila Prabhupada. Shila Prabhupada começa dizendo aqui nas Upanishads, afirma-se que são outras escrituras, né? Também, que fazem o conjunto dos Vedas, né? Os Upanishads, afirma que as várias energias do Senhor funcionam para criar, destruir e manter. Essas variedades inconcebíveis de energia estão armazenadas no peito do Senhor. Como as pessoas geralmente dizem, Deus é todo-poderoso. Essa potência é representada por Mahalakshmi, o reservatório de todas as energias que se encontra no peito da forma transcendental do Senhor. Então, aqui, como ele fala nas Upanishads, eu encontrei aqui uma citação no Swasthaswatara Upanishad 6:8. É um verso que explica como o Senhor age através das suas potências, sem precisar de esforço pessoal. Então, diz assim: Natasya karya karanancha vidyate, natas samaschaya dikascha drishyate, parasya shakti vividaiva shruyate, suya swabhaviki gyana balakriya kriyacha. Desculpe a voz aí, gente. Tradução: o Senhor Supremo não tem nenhum dever a cumprir, nem existe ninguém igual ou superior a ele. Suas potências são multifacetadas, Parasya Shakti Vividaiva, e atuam de forma natural e sistemática, manifestando-se como conhecimento, jnana, força, bala e atividade cria. Então, aqui só para mostrar, né, uma citação das Upanishads, mostrando as potências criativas do Senhor. E, continuando o significado de Srila Prabhupada, ele diz: o yogi pode meditar perfeitamente naquela parte da forma transcendental do Senhor, pode obter muitos poderes materiais que compreendem as 8 perfeições do yoga. Então, muitos yogis, durante muitos e muitos tempos, até os dias de hoje, buscam, através dessa prática, perfeições místicas, né? Como assim, é descrito na Ashtanga Yoga, que são as chamadas Ashtasiddhis. Então, são esses poderes místicos que o yogi alcança através de um sadhana correto, através de muitas austeridades. Então, é dito que ele pode, um poder chamado anima, ele pode se tornar tão pequeno quanto um átomo. O outro poder, mahima, o poder de tornar-se infinitamente grande. E o terceiro, lagima, o poder de se tornar-se mais leve que o ar. E o quarto, prapti, o poder de adquirir qualquer coisa de qualquer lugar. O quinto, parakamya, o poder de realizar qualquer desejo, experimentar qualquer prazer. É o sexto, Ishitwa, o poder de controlar as forças da natureza e a energia de outros seres vivos. O sétimo, Vashitwa, o poder de domar e controlar os sentidos e os elementos, impedindo que as leis da natureza afetem o corpo do yogi. E o oitavo, Kamavasaita, a perfeição máxima de obter tudo que se deseja, mudando as leis da natureza conforme sua vontade. Olha quantos poderes são chamados siddhis, esse yogi pode obter. Mas, segundo nossos mestres
e Srila Prabhupada também frequentemente alertavam que esses poderes místicos, esses siddhis, podem ser obstáculos no caminho da devoção pura, no caminho de Bhakti. E no Srimad Bhagavatam, no canto 11, capítulo 15, o próprio Krishna, ele descreve esses poderes, né? Então, essa descrição que eu apresentei consta lá nesse canto 11, capítulo 15. Krishna fala para Uddhava sobre esses siddhis, né? Essas siddhis, esses poderes místicos, mas que esses poderes são distrações temporárias que não se comparam à felicidade de servir a personalidade de Deus. Bom, continuando aqui o comentário de Srila Prabhupada. Afirma-se nesta passagem que a beleza do pescoço do Senhor realça a beleza da joia Kaustuba, ao invés de a joia realçar a beleza do Senhor. A própria joia fica mais bela porque se encontra no pescoço do Senhor. Portanto, recomenda-se que o yogi medite no pescoço do Senhor. Então, eu já falei, inclusive, né, sobre isso, esse realce mútuo. A joia, ela decora o peito do Senhor, mas o peito do Senhor decora a joia. E agora, continuando o significado de Prabhupada, pode-se meditar na forma transcendental do Senhor com a mente, ou pode-se colocá-la num templo sob a forma de estátua e decorá-la de tal maneira que todos possam contemplá-la. A adoração no templo, portanto, destina-se a dar às pessoas que não sejam tão avançadas a possibilidade de meditar na forma do Senhor. Não há diferença. Aí vai entrar aqui no tema da aula de hoje, tá? Não há diferença entre visitar constantemente o templo e ver diretamente a forma transcendental do Senhor. Tanto uma coisa quanto a outra têm o mesmo valor. Então, para entender melhor esse trecho, né, desse significado de Srila Prabhupada, que foi destacado aqui como tema da aula, é preciso que compreendamos o conceito de Artya Vigraha. O que é Artya Vigraha? É a forma do Senhor que aceita a adoração em elementos materiais, né? As formas que nós vemos no altar, né? Nos altares, né? Dos templos, como a gente vê nos templos da ISKCON, que foram instituídos por Srila Prabhupada. Então, lá está a forma do Senhor, que aceita a adoração. Então, os pontos fundamentais para nós compreendermos essa presença da arte Vigraha é, primeiramente, a misericórdia da visibilidade. Deus, né, o Senhor Supremo, ele é a Dokshaja. O que é isso? É que significa que ele está além do alcance dos nossos sentidos materiais e da nossa mente limitada. Então, ele está muito acima. Como não conseguimos ver o Espírito puro com os olhos que temos, o Senhor, em sua infinita misericórdia, aparece uma forma que podemos ver, né? Como madeira, ou pedra, ou metal, uma pintura. No início do movimento, alguns jovens se aproximaram de Srila Prabhupada e pediram para ele: nós queremos ver Deus, mostra-nos Deus, queremos ver Ele. Srila Prabhupada respondeu: sim, eu posso mostrar a vocês, porém vocês ainda não estão em condição de vê-los com esses olhos impuros. Então, é preciso que passe por um processo de purificação para conseguir ver Deus ali, né? Então, a deidade no templo, a deidade que nós vemos no templo, ela não é um símbolo, ela não é uma estátua inanimada, ela é o próprio Senhor que aceita essa forma para facilitar o nosso serviço. Eu achei muito interessante aqui, já que é o tema da aula, essa explicação que Srila Prabhupada dá nesse mesmo canto, canto 3,
só que em capítulo anteriores, né? No capítulo 25, nós estamos no 28. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês esse, esse significado de Shila Prabhupada, que eu achei muito, muito assim claro, muito claro, que vocês também depois podem meditar nele, mas vamos ver aqui rapidamente. Olha só o que Shila Prabhupada nos fala. Os mayavadis e ateístas aceitam as formas da deidade no templo como ídolos, mas os devotos não adoram ídolos. Aquilo que nós temos lá no altar não são ídolos. Precisamos compreender bem. Ele fala que os devotos adoram diretamente a personalidade de Deus em sua encarnação Artya. Artya refere-se à forma que podemos adorar em nossa condição atual. Na verdade, em nosso estado atual, não é possível ver Deus em sua forma espiritual. Não podemos ver, né? Porque nossos olhos e sentidos materiais não podem conceber uma forma espiritual. Não podemos sequer ver a forma espiritual da alma individual. Quando o homem morre, não podemos ver como a forma espiritual deixa o corpo. Este é o defeito dos nossos sentidos materiais. A fim de podermos vê-los com os nossos sentidos materiais, a Suprema Personalidade de Deus aceita uma forma favorável, chamada Artya Vigraha. Esse Artya Vigraha, às vezes chamado de encarnação Artya, não é diferente dele. Assim como a Suprema Personalidade de Deus aceita diversas encarnações, ele assume formas feitas de matéria, barro, madeira, metal e joias. Há muitos preceitos chástricos que apresentam instruções sobre como esculpir formas do Senhor. Essas formas não são materiais. Se Deus é onipenetrante, ele também está nos elementos materiais. Quanto a isso, não há dúvida. Mas os ateístas pensam de maneira oposta. Apesar de pregarem que tudo é Deus, quando vão ao templo e veem a forma do Senhor, eles negam que ele é Deus. Conforme sua própria teoria, tudo é Deus. Por que então a deidade não é Deus? Na realidade, eles não têm ideia alguma do que seja Deus. A visão dos devotos, no entanto, é diferente. A visão deles está untada com amor a Deus. Logo que vem o Senhor em suas diferentes formas, o devoto se enche de amor, pois não encontram nenhuma diferença entre o Senhor e sua forma no templo, ao contrário dos ateístas. O rosto sorridente da deidade no templo é tido pelos devotos como transcendental e espiritual. E a decoração do corpo do Senhor é muito apreciada pelos devotos. É dever do mestre espiritual ensinar e decorar a deidade no templo, limpar o templo e adorar a deidade. Há diferentes procedimentos, regras e regulações que são seguidas nos templos de Vishnu. Os devotos ali vão e vêm a deidade, o Vigraha, e desfrutam espiritualmente da forma, porque todas as deidades são benevolentes. Os devotos expressam seus pensamentos perante a deidade, e em muitos casos a deidade também dá respostas. Porém, é preciso ser devoto muito elevado para ser capaz de falar com o Senhor Supremo. Algumas vezes o Senhor comunica-se com o devoto através de sonhos. Essas trocas de sentimento entre a deidade e o devoto, os ateístas não podem compreendê-las, mas, na verdade, o devoto desfruta delas. Kapila Muni está explicando como os devotos veem o corpo decorado e o rosto da deidade e como falam ele através do serviço devocional. Então, gente, vocês me desculpem assim ter lido todo esse texto, mas eu achei assim, muito completo e bem explicativo aqui esse ensinamento de Srila Prabhupada para todos nós, para podermos realmente compreender o que significa a arte Vigraha, né? Então, a arte Vigraha, como o primeiro item que eu coloquei, a misericórdia da visibilidade, a misericórdia que Krishna
que o Supremo nos dá, para que a gente possa, de alguma forma, vê-lo, né? E também um outro item seria que a educação dos sentidos, né? Então, está dizendo aqui no trecho que a adoração no templo é para quem não é tão avançado. Isso ocorre por quê? O yoga avançado consegue fixar a forma do Senhor no coração sem distração. Imagine, né, na era de Satya Yuga, era muito mais fácil fazer essa meditação, que está sendo proposta aqui por Kapila Muni, fixando a mente nessa descrição do Senhor, né, dentro do seu coração. Agora, o neófito iniciante, e eu posso me incluir aqui também, tem a mente agitada, e para ele, para esse neófito, para essa pessoa que ainda não consegue concentrar a sua mente no seu coração, para ele o templo oferece um estímulo externo, né? Além de você ver as deidades, você tem o cheiro do incenso, você tem a beleza das roupas das deidades, você tem o som dos mantras. Então, tudo colabora, né? Tudo força a mente a se concentrar no divino através dos sentidos, né? E sobre a frase que foi falada no tema, né? Não há diferença entre visitar o templo e ver diretamente a forma transcendental, baseia-se no princípio de Deus, que Deus e sua forma são idênticos, né? No mundo material, por exemplo, a foto de uma pessoa não é a pessoa. Está representando a pessoa, mas não é a pessoa, né? Isso acontece. Agora, no mundo absoluto, a forma de Deus é Deus, né? A forma que está ali é Ele mesmo. Portanto, contemplar a deidade, né, como a gente fala assim, o darshan, vou tomar um darshan, né, com fé, é considerado um encontro real e pessoal com a divindade. Acredito que muitos aqui já tiveram essa experiência de sentir mesmo a presença divina nesse encontro com a deidade, quando você fixa seus olhos para as deidades, né? Quando você olha, né, para os seus pés e começa, né, que essa contemplação começa dos pés e vai até a cabeça. Quando você faz isso, muitas vezes você percebe, você sente, você experiencia essa presença divina ali, né? Então, o templo funciona assim como um treinamento, né, para o olho e para a mente. Ao se acostumar a ver a beleza do Senhor no altar, o devoto gradualmente desenvolve a capacidade de levar essa imagem consigo e meditar nela em qualquer lugar, alcançando o estágio de yoga mencionado no texto, né, que é justamente de você concentrar a sua mente, né, na visão da descrição do corpo do Senhor, que é que está sendo dada aqui, né? E para explorar isso, nós temos assim, eu fiquei pensando aqui de mostrar aqui algumas fotos de altares da ISKCON. Eu não sei se, mas o que eu encontrei aqui, não sei se vai ser muito agradável para vocês, porque como é que eu vou falar? As imagens não estão muito claras. Vou ver se eu coloco assim, essa aqui é maior, né? Ah, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Eu não sei se. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aqui. Eu acho que é por aqui, passando aqui, ó. É ruim que acho que a imagem está bem pequena, né?
Aqui pode ver alguns altares aqui, Jagannatha, Baladeva, Subhadra. Jagannatha, Baladeva, Subhadra. Aqui, Radha Krishna e as Gopis. Aqui, Krishna. Radha Krishna. Aqui, Gauranitai. Eu queria ver se achava algum. Aqui são várias deidades, né? Radha Krishna, Gauranitai, Krishna Balaram, né? Radha Govinda, não sei se é Radha Govinda, esse altar aqui, Radha Krishna. Bom, eu vou, eu vou parar aqui de compartilhar, porque não ficou assim muito visível, né, a foto dos altares, mas enfim, nós sabemos que Srila Prabhupada trouxe, né, esse conhecimento para nós, instituiu os templos e instituiu os altares, justamente para que a gente pudesse ter esse contato, essa visão, né, do Supremo, né, mais perto de nós. Então, encerrando aqui o comentário de Prabhupada, ele fala assim: a posição vantajosa do yogi é que ele pode sentar-se em qualquer parte, num lugar solitário, e meditar na forma do Senhor. Uma pessoa menos avançada, entretanto, tem que ir ao templo, e se não vai ao templo, não consegue ver a forma do Senhor, seja por ouvir, ver ou meditar. O objetivo é a forma transcendental do Senhor. O niilismo e o personalismo fica fora de cogitação. Então, esse trecho aqui aprofunda a hierarquia das práticas espirituais dentro do caminho do Bhakti Yoga, né? O yoga avançado, ele possui a mente controlada e pura, ele consegue se isolar em qualquer parte, ele consegue meditar internamente na forma do Senhor e em seu coração, sem distrações externas. Agora, aquele menos avançado, a sua mente, como está mais instável, e a sua mente é mais facilmente distraída, ele precisa de estímulos externos, como nós falamos, né? E nesse ponto, a arte Vigraha nos ajuda, né? Nos ajuda a manter esse foco em Krishna. O objetivo único é, apesar dos métodos serem diferentes, né? A meditação interna versus a adoração no templo, o objetivo final é idêntico. O objetivo é meditarmos na forma transcendental do Senhor. Então, tanto você, quando você ouve, quando você vê, você medita, você converge isso tudo para a visualização da divindade. Você quer ver, né? A forma de você ver Deus. Então, a deidade no templo, como falamos, é o próprio Senhor. E vê-la tem o mesmo valor que vê-la em seu reino espiritual, né? E, terminando aqui, comentário de Prabhupada: o Senhor pode conceder as bênçãos de prazer transcendental ou ao visitante do templo, ao yogi meditador, ou a quem ouve da escritura revelada, como Srimad Bhagavatam, a Bhagavad Gita, sob a forma transcendental do Senhor. E aí ele destaca que há 9 processos para se executar serviço devocional, um dos quais é Smarana. Smarana é lembrar, lembrar através da meditação. Quando você está meditando, você está lembrando. Então, se você tem a forma, como que Kapila Muni descreve, como é a forma do Senhor, e você medita nessa forma, você lembra das palavras dele, você lembra do que você ouviu, né? Então, nesse ponto, o Srimad Bhagavatam, aqui a Prabhupada fala Bhagavad Gita também, nos traz esses dados que precisamos ter, esse conhecimento da forma do Senhor. Então, essa conexão com o divino
ela não é exclusividade de um único método, mas sim um resultado da misericórdia de Deus, manifestada de diversas formas, né? Então, o visitante que vai ao templo, ele pode alcançar o Senhor através do olhar, só olhando, né? O darshan, contemplação. O yogi meditador, ele pode alcançar o Senhor através do seu foco interno, smarana, né? E o estudante, ele pode alcançar o Senhor através do som, como Srila Prabhupada fala, ouvir, né? Shravana, a ouvir as escrituras. Então, a conclusão que a gente tira aqui é que o Senhor não é limitado por um método. Ele responde a qualquer busca sincera por sua forma transcendental. Então, vou encerrar aqui a minha fala, e se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, eu peço que vocês coloquem aqui. Quero agradecer também quem está me acompanhando aqui pelo Instagram, né? Gavin, Isa Torres, Thaís, Rafael, Antonás. Obrigada aí pela participação de vocês. E vou ver aqui se tem algum comentário aqui. Luciano Almeida. Luciano Almeida colocou. Ah, não, peraí, Luciano Almeida foi antes, né? Jai Mataji Referências, Gouranga, Gouranga. Jai. E aqui, Murali colocou. Há 5.000 anos, Krishna esteve na Terra, se apresentou, mesmo assim, embora olhando para o Senhor, ainda assim algumas pessoas não puderam ver que era o Senhor que estava ali. Por três, não estavam vendo o Senhor com os olhos da devoção. Sim, com certeza, né? Como que Srila Prabhupada explicou, precisamos ter olhos, né, espirituais para vermos Krishna, né? Aqui, Iscom Rio, que deve ser Prabhupada Vyoma, Srila Prabhupada também disse que vocês devem se esforçar em serviço devocional para chamar a atenção de Radha Krishna, para que Krishna os veja e não ficar ansiosos para ver Krishna. Isso, né? Claro, Krishna ele quer agradar o seu devoto, né? Então, se o devoto está fazendo tudo para agradar a Krishna, através do seu serviço devocional, então Krishna se revela, né? Krishna fala isso na Bhagavad Gita também. Agora, Luciano, já gratidão pelas palavras, cheia de Shakti, Haribo, Haribo. Bom, se não temos mais nenhum comentário, quero agradecer muito a presença de vocês, quem passou aqui pelo Instagram também, e que possamos realmente compreender, né, essa mensagem profunda que Srila Prabhupada também nos traz, né, porque assim, um serviço muito glorioso que Srila Prabhupada traduzir, comentar, trazendo para a nossa realidade. Como nós falamos, esse texto foi falado numa era do início da criação, uma outra era diferente da nossa. Nós já estamos na quarta era, na era de Kali, e Srila Prabhupada vai e traduz um texto da era de Satya Yuga para a nossa era agora, a era de Kali Yuga. Então, é um serviço muito laborioso e, assim, muito profundo, né? Essas lições que ele traz para a gente, como a gente aplicar isso na nossa vida, como trazer essa mensagem de Kapila Muni para nossos dias, né? E esse tema escolhido por Prabhupada Vyoma também é muito importante, né? Nos lembrando da importância de como
né? Vamos voltar aqui ao tema novamente, né? O tema que foi dado aqui. Não há diferença entre visitar constantemente o templo e ver diretamente a forma transcendental do Senhor. Tanto uma coisa quanto a outra têm o mesmo valor, né? Então, é como vimos aqui, há vários métodos, atendendo várias pessoas, várias situações, vários níveis de avanço espiritual, mas todas elas têm o mesmo objetivo, né? Podemos contemplar a forma do Senhor, concentrar nossa mente nessa forma. Isso é importante, né? Isso que é para fazer a nossa conexão, né, com o divino. Então é isso. Muito grata a todos. Desejo a todos um bom dia e agradeço mais uma vez ao convite de Paragama Prabhu. Ele está agradecendo aqui pelo esforço com a garganta ruim. Realmente a minha garganta não está muito boa mesmo. Mas com a graça de Krishna, eu acho que eu consegui passar aqui a mensagem. Então, grata a todos vocês, todas as glórias de Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Obrigado, Prabhu Haridashana, Haribol.